Bom dia, galera. Hoje vou falar sobre um artigo publicado no ano de 2001 por Nozaka e Sakamoto no periódico Medicine Science in Sports and Exercise. O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito do ângulo de flexão de cotovelo no dano muscular e em marcadores de dano muscular dos músculos flexores do cotovelo. Muito bem. Para isso, então, os pesquisadores selecionaram 10 voluntários jovens, não atletas e que não estivessem participando de nenhum programa de treinamento de força. E aí, esses voluntários realizaram duas condições de ações excêntricas. Então, o exercício foram ações puramente excêntricas. Com um dos braços, eles realizaram as 24 ações excêntricas num ângulo de 50 a 130 graus, ou seja, com o cotovelo mais flexionado, com menor amplitude final de movimento, vamos dizer assim. Enquanto que o outro braço foi realizado também 24 ações excêntricas, só que numa amplitude indo de 100 a 180 graus, ou seja, com o cotovelo então mais estendido, que é o que está sendo mostrado aqui nessa figura. Cadê a figura? Aqui. Muito bem. Então, deixa eu usar a setinha aqui. Beleza. Então, nessa condição aqui, na primeira condição, no caso, na condição S, chamada aqui pelos pesquisadores, foi trabalhado aí entre 50 e 130 graus de flexão de cotovelo. Então, a mão do voluntário viria mais do meio aqui até aqui. Trabalharia com o cotovelo mais flexionado. Enquanto que a outra condição, e que foi realizada pelo outro braço, o cotovelo trabalharia mais estendido, que seria de 100 a 180 graus, que seria daqui mais ou menos até aqui. Então, num braço era realizado um movimento com amplitude com o cotovelo mais flexionado e no outro com o cotovelo mais estendido. Só que a amplitude de movimento, a excursão angular de ambas as condições foi a mesma. Foram 80 graus. Então, um indo de 50 a 130 e o outro de 100 a 180. Ok? E a velocidade de movimento também foi normalizada, foi igual para as duas condições. Muito bem. E aí foi utilizado um transdutor de força, adaptado nesse banco aqui, foi adaptado um transdutor de força, que permitiu medir então a força produzida em cada uma dessas ações excêntricas. E aí, apresentando já os resultados, lembrando que foram avaliados parâmetros de força e também parâmetros que estivessem relacionados ao dano muscular, os principais resultados foram os seguintes. Ok, então nesse gráfico aqui, esse primeiro gráfico, está sendo apresentado o pico de força nas duas condições. L é a condição que foi trabalhada de 100 a 180 e a condição S, que é a bolinha aberta, foi trabalhado de 50 a 130. Então, repare que ao longo das 24 ações excêntricas, houve uma tendência à redução da força produzida. Contudo, não houve diferença significativa entre os grupos, ou seja, ambos os grupos, ambas as condições, tiveram redução da força ao longo, não diferente, ao longo das 24 ações excêntricas. Um outro dado interessante é relacionado, e aí todos os resultados agora são apresentados em 6 momentos diferentes, né? 7 momentos, na verdade. O primeiro momento que é o momento pré, então todas essas medidas que são apresentadas agora, elas foram medidas pré, imediatamente após as 24 ações excêntricas e em 5 dias após, sendo primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia e quinto dia.
que é o que está sendo apresentado agora nessa figura 3 aqui. Eu vou fazer um box aqui, fazer um quadradinho. Essa figura 3 aqui. O que mostra aqui? Que o grupo, ambos os grupos, ambas as condições, tanto com menor amplitude, com o cotovelo mais flexionado ou o cotovelo mais estendido, ambos tiveram uma diminuição da força isométrica máxima logo após a realização das 24 ações excêntricas, assim como essa força continuou reduzida até 5 dias após. Só que o grupo que trabalhou com maior amplitude teve uma força menor produzida, ou seja, teve uma redução mais significativa do que o grupo que trabalhou com o cotovelo mais flexionado, tanto imediatamente após, quanto ao longo dos 5 dias, o que é representado aí por esses asteriscos aqui, né, mostrando que houve diferença entre os grupos. Muito bem. Um segundo dado importante é relacionado à amplitude de movimento, que está relacionado tanto ao quanto o indivíduo conseguia estender o cotovelo totalmente e ao quanto ele conseguiria flexionar o cotovelo totalmente. Isso, mais uma vez, logo após e em 5 dias após as 24 ações excêntricas. E aí, o que é apresentado nesse gráfico aqui é que logo após não houve diferença entre os grupos. Então, aqui nessa condição aqui, nesse momento aqui, não houve diferença entre os grupos. Contudo, nos outros 5 dias, um dia, segundo dia, terceiro, quarto e quinto dia, houve diferença entre os grupos. Ou seja, o grupo que treinou com maior amplitude teve, ao longo dos 5 dias, conseguiu movimentar com menor amplitude a articulação do cotovelo. Conseguiu tanto estender menos quanto flexionar menos. Prosseguindo então com a apresentação dos resultados. Esses aqui são dados de apresentação de ultrassonografia. E aqui o valor, uma medida de dor muscular tardia. Então, nós temos aqui um momento pré, que eu estou falando agora desse gráfico 7 aqui, essa figura 7. Então, no momento pré, obviamente, era esperado que os indivíduos não tivessem dor alguma. E um dia após as 24 ações excêntricas, não houve diferença entre os grupos. E no segundo dia, terceiro dia, quarto dia e quinto dia, o grupo que treinou com o cotovelo em maior amplitude teve uma dor muscular mais pronunciada do que o grupo que treinou com o cotovelo em menor amplitude. Além disso, nesse outro gráfico aqui, o que é apresentado pela figura 8, é apresentado a creatina quinase plasmática. A creatina quinase é um marcador de dano muscular. E aí o que foi observado é que um dia após não tinha um aumento ainda da creatina quinase, 2 dias após não teve aumento, e a partir do terceiro dia começam a aparecer esse aumento do marcador desse dano muscular, que é creatina quinase. E ainda, o grupo que treinou com amplitude maior, com o cotovelo em maior amplitude, de 100 a 180 graus, teve aqui 3 dias após, 4 dias após e 5 dias após, teve um dano muscular, com maiores valores desse marcador de dano muscular do que o grupo que treinou com um cotovelo em menor amplitude. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Não. Muito bem, galera. E aí, o que nós podemos concluir com esses resultados? E aí, pensando principalmente aqui no que nos mostra esse marcador, esses dois gráficos aqui relacionados a dor e dano muscular. O grupo que treinou com o cotovelo em maior amplitude, de 100 a 180 graus, teve maior dano muscular, teve maior dor muscular tardia, teve a maior circunferência ao longo de todos os dias, ao longo dos 5 dias, o que é essa circunferência maior da porção distal do bíceps,
estaria relacionada com um maior edema muscular, e ainda teve uma amplitude de movimento mais reduzida. Tudo isso está relacionado novamente ao dano muscular. E ainda, e aí viemos então para a aplicação prática e extrapolando os resultados desse estudo, o que não foi apresentado nesse estudo é que alguns pesquisadores sugerem que em condições em que se tem maior dano muscular, isso seria uma estratégia mais interessante para hipertrofia. Então, podemos utilizar o resultado desse estudo para inferir que treinar com amplitudes maiores ou treinar com as articulações mais próximo da sua amplitude máxima seria mais interessante para a hipertrofia. E isso é o que nós poderíamos extrapolar um pouquinho com o resultado desse estudo. O que é interessante ressaltar é que esse estudo não reflete perfeitamente o que nós vemos nas salas de musculação. Porque a grande pergunta que nós temos na sala de musculação, e aí nós tentamos corrigir nossos alunos para isso, pelo menos eu vejo muitos colegas também que falam isso, por exemplo, então se eu tenho um aluno que ele, na hora de descer a barra fazendo uma flexão de cotovelo, fazendo uma rosca bíceps, por exemplo, ele não desce completamente, ele desce só até a metade, um pouquinho mais que a metade. Ok? E a primeira correção que eu faço é não, você deve estender o cotovelo totalmente. E aí, a pergunta é, será que esse meu aluno, trabalhando desde aqui de cima até a extensão total do cotovelo, em comparação com outro aluno que, trabalhando desde a flexão de cotovelo aqui em cima, até uma amplitude menor do que a extensão total de cotovelo, será que tem diferença nessas condições para hipertrofia? Isso não foi testado no estudo. Na verdade, no estudo foi testado da maior flexão até 130 graus e uma outra condição, que foi contra o braço, de 100 a 180. Então, não foram trabalhadas com amplitudes diferentes. A amplitude, a excursão angular, foi de 80 graus para as duas condições. Contudo, um braço foi trabalhado com ele mais flexionado e o outro com ele mais estendido. Ok? Mais uma vez, esse é um excelente estudo que, com base nele, podemos inferir em N estratégias de treinamento e, com certeza, é um estudo muito bem elaborado e bem conduzido. E aí podemos utilizar, sim, para planejar melhor o nosso treino e aí ter melhores expectativas do que virá como resultado, mas temos que saber também o quanto que é um trabalho laboratorial e o quanto que isso refletiria realmente aquela pergunta que nós queremos trazer da prática. Uma outra ponderação é que fazer esse estudo em que respondesse essa pergunta que eu citei como uma pergunta que eu vejo muito da prática, talvez seja uma tarefa um pouco complicada, se não impossível, né? para que seja laboratorialmente tão perfeita. Por quê? Se nós aumentarmos a amplitude e tentarmos manter a velocidade de execução, o tempo de cada série, de cada braço, seria trabalhado com um tempo diferente. E aí nós poderíamos ter uma outra variável que poderia estar influenciando na hipertrofia ou no dano muscular, que não só a amplitude. E aí teríamos o tempo também. E aí se houvessem resultados diferentes, o que teria realmente influenciado? O tempo sob tensão ou a amplitude de movimento realmente? Então, conduzir esse estudo que eu estou citando, que eu almejo saber os resultados aqui, eu gostaria que algum pesquisador fizesse isso para nos dar essa resposta. Parece uma tarefa bem difícil. Então, mas como sabendo que na ciência tem muito cara fera por aí, eu aguardo ansiosamente por esses resultados. Mas até lá, nós temos esse excelente estudo do Nosaka, um estudo muito bacana, que não foi feito com equipamento isocinético, que já é um negócio muito legal, muito mais aplicável para a gente. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado desse trabalho, um trabalho, ao meu ver, muito interessante, muito aplicável. Aguardo o feedback de vocês. Qualquer pergunta ou sugestão ou crítica pode deixar aqui
nos comentários. E quem quiser receber os artigos aos quais eu tenho acesso, que são de acesso público, é só se cadastrar no nosso site treinesempresepada.com.br ou aqui pela nossa fanpage, que é Rafael Sonsim TSP. Valeu, galera, um forte abraço e até o próximo. Isso aí.